Oiê, meu nome é Sabrina VT e nós estamos no nosso dia 74 da jornada Lê a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Juízes, capítulos 7, 8 e 9. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com alguém que sempre diz que vai começar a ler a Bíblia e nunca começa. Então manda essa playlist pra ela e diz que ela pode começar ainda hoje. Então, sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Juízes capítulo 7 vai dizer assim: Então Jeroboão, isso é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acompanharam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficavam ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: É demais o povo que está com você, para que eu entregue os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: Ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os proverei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhes disse: Todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, vocês devem pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas em suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Aquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levante-se e ataque o arraial, porque eu o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Purá, e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Purá. Os midianitas, os amalequitas, todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: Isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato deste sonho e o significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: Levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele. E disse-lhes: Olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também.
Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias atacaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr e gritar e fugir. Ao soar das 13 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Bet-Sitá, até a divisão de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então, os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Assim, todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-Bará, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. Mataram Oreb no rochedo de Oreb, sugestivo, e mataram Zebe no lugar de Zebe. Colocou cada um no seu lugar, né? Enfim. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zebe a Gideão, do outro lado do Jordão. Capítulo 8 de Juízes. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? Os efraítas estão se sentindo excluídos. E discutiram fortemente com ele. Porém ele disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isso, nossa, minha dicção tá difícil. Depois de ele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Aí fica complicado, né? O cara tá ali, ajudou. Ai, por que não chamou? Ai, gente. Que a gente andou dói, credo. Mas vamos lá. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo os inimigos, e disse aos homens de Sucote: por favor, dê alguns pães para que estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém, os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salumã em seu poder para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiro e outras plantas do deserto. Calma, Gideão. Credo. Dali, Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso, também falou aos homens de Penuel, dizendo:
Quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Salmuná estavam em Carcor com os seus exércitos, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército do povo do Oriente, pois 120.000 homens lhe puxavam da espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Zalmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: Vejam, aqui está Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciões da cidade. Pegou espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: como você, assim eram eles. Cada um se parecia com um filho de rei. Gideão disse: eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jefer, seu primogênito: levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Zalmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Com a faca no pescoço ainda queriam fazer desafio. Esses caras, vou te contar. Gideão foi, matou Zeba e Zalmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós tanto você como seu filho e os filhos de seus filhos, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Isso aqui é muito importante, hein? Gideão reconheceu. Como assim vocês estão me chamando para ser o manda-chuva aqui? O manda-chuva é Deus, cara. Vamos acordar, povo. Isso aqui é muito interessante. E Gideão continuou: mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. Vai começar a palhaçada. Vai começar. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então, eles responderam: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola de seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro. Cara, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua e pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofrã, e todo Israel se prostituiu ali, adorando uma estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e para toda a sua casa. Essa é o outro lado da história de Gideão que a gente não costuma comentar, mas que Gideão também era um homem, a gente se esquece disso. E ele, infelizmente,
caiu no pecado da idolatria e fez com que outras pessoas também caíssem nesse pecado. Então essa parte é bem complicada, né, da história. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Jeroboão, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu à luz um filho, e ele lhe deu o nome de Abimeleque. Guarde esse nome. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofrã, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram da bondade com a casa de Jeroboão, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Agora, nosso último capítulo 9, que é bem grandinho. Capítulo 9 vai dizer: Abimeleque, filho de Jeroboão, que no caso é Gideão, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para você, que 70 homens, todos os filhos de Jeroboão, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um. Lembrem-se também de que eu sou o osso e a carne de vocês. Então, os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém, toda aquela palavra é o coração deles, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, com os quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jeroboão, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jeroboão, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Miló, foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto dele. Felizmente o filho não seguiu a parte boa do pai, né? Complicado. Quando soube disso, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: Cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram a oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porque a videira lhe Porém a videira lhe respondeu: deixarei eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós.
E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que quem me ungir rei sobre vocês venha a se refugiar debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o tratamento segundo ele merecido pelo que fez, porque meu pai lutou por vocês, riscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da escrava dele, também puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jeroboão e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas, se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Miló, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Miló, que costuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Ber, onde ficou morando por estar com medo de seu irmão Abimeleque. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos. Quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque, isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jeroboão, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. As cidades de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque. Eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto dele. E Abimeleque foi informado disso, ou seja, o cara estava cercado por todos os lados. Gael, filho de Ebed, veio com seus irmãos e se estabeleceu em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nela. Fora do templo, confiaram nele. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. Fora do campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festa, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Lembrando que Gideão é encontrado justamente no lagar, só que ele está malhando trigo. O lagar é o local de você espremer as uvas, né? E aqui, finalmente, eles conseguiram, então, utilizar aquilo que eles estavam fazendo e não seus utensílios, né? Conseguir estar nas suas atividades normais depois desse livramento, mas sem que fosse de forma escondida, né? Eles puderam até festejar, então, de forma bem pública mesmo. E Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal e não é Zebu o seu oficial? Seria melhor servir os homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo na minha mão. Eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque, multiplique seu exército e venha lutar. Quando Zebu, o governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, X9,
filho de Ebed, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçados na cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponha-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã, e ao sair o sol e ataque a cidade. Quando Gaal com a sua gente sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Assim, Abimeleque se levantou de noite e todo o povo que estava com ele e se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebul. Gaal viu aquele povo e disse a Zebul: Veja, tem gente descendo do alto dos montes. Mas Zebul respondeu: Você está vendo as sombras dos montes, elas se parecem com homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e dizer: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Então Zebul disse a Gaal: Onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia quem é Abimeleque para que sirvamos? Não é este o povo que você desprezou? Pois sai agora e vá lutar contra ele. Zebul dando só 2, 3 tapas na cara de Gaal, né? Ué, tu não disse que tu se garantia? Então vai lá, fi. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo e Abimeleque foi avisado disso. Então, ele reuniu os seus homens e os dividiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia, tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos, o sal, pelo que eu tinha pesquisado, era justamente para tornar a terra infrutífera. Mas é o que eu lembro, pode ser que seja altamente errado. Se alguém quiser me confirmar isso aí nos comentários, fica à vontade. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza do templo em El-Berite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu o monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado e cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: O que vocês me viram fazer, façam também vocês depressa. Assim cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para a incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e disse: Tire sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com espada e ele morreu.
Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para a sua casa. Assim, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito ao seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que havia praticado. Assim, veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jeroboão. E essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Um beijo da Sá e até amanhã. Ô, sua filha, você não podia esperar mais 2 minutinhos?